É bom estar novamente nesse ambiente de teosofia e arte. Eu acho que a arte é algo inseparável do trabalho espiritual e é uma das formas mais belas de você conseguir trazer certos, certas camadas de experiência e de sabedoria para o nosso mundo, através da poesia, da arte, da música e da pintura. Nós temos acesso a um tipo de experiência que não seria possível apenas pela lógica, pela mente racional. A arte, a música, a poesia tocam muito mais o nosso coração, os nossos sentimentos, e elas apontam para uma outra realidade que não pode ser alcançada pela mente comum. E hoje nós vamos conversar sobre esse grande artista, que foi ao mesmo tempo um grande poeta e um grande pintor também. Aliás, ele teve esse mérito, né, de conseguir unir a pintura com a poesia num todo integrado. Ele não escrevia livro, ele desenhava livros, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, né? Os livros dele eram sempre muito bonitos, né? Era uma obra de arte, né? Ele fazia, ele escrevia naquelas chapas de metal, e usava litografia para escrever os livros. E naquela época não havia como você ter um livro colorido, com desenhos, com pinturas, a não ser que fosse um trabalho manual. Então, ele mesmo reproduzia os livros que ele escrevia várias vezes, e até a sua morte, aos 80 anos, ele continuou reproduzindo as suas obras. A sua obra mais importante, em termos tanto poéticos como também em termos de obra de arte, de pintura, é chamada Canções de Inocência e de Experiência. E é interessante que essa obra, que foi a obra magna, né, e é mais reconhecida por todos, só se tem hoje 26 cópias dela, porque era tudo feito à mão, né, e muitas foram vendidas, doadas, e só se conseguiu recuperar 26 unidades. E é interessante que, na sua época, William Blake não teve o reconhecimento que ele tem hoje. Hoje ele é considerado dos maiores poetas e pintores da nossa era. Mas, durante a sua vida, ele era um pouco reconhecido pelas pinturas, mas sua poesia era muito pouco conhecida, porque justamente ele não conseguia produzir os livros dele, que eram manuscritos e pintados, na taxa que seria necessário para ele ter uma divulgação adequada, né? E mesmo assim, ele foi assim muito vanguardista para a sua época. Ele praticamente abriu o movimento romance. Ele foi um dos primeiros romancistas, né, na área romântica, época romântica, porque ele, ele procurava trazer, não, não retratar a natureza como é vista pelos nossos sentidos, né? Especialmente pelos nossos olhos. Ele se preocupou sempre em retratar as experiências interiores. Ele foi até precursor, de certa maneira, da psicoanálise, porque ele procurou usar toda a mitologia, a cosmologia bíblica, né? Especialmente as imagens do Gênesis, do livro de Jó e outras passagens bíblicas, como uma fonte de inspiração. Ou seja, ele ressignificou uma série de conceitos, de textos bíblicos, né? Dando uma interpretação psicológica, trazendo essas imagens e esses ensinamentos como uma expressão da jornada do homem, a jornada interior do homem,
que tem um pouco a ver com aquela ideia do filho pródigo, que nós até já nos referimos numa outra palestra, né? Filho pródigo que morava na casa do pai, ou seja, num mundo de inocência, num mundo em que nada lhe faltava, e de repente ele decide sair da casa do pai e ir para o mundo, né? E aí ele sai do campo da experiência, do campo da inocência para o campo da experiência. E aí ele vê que assim, a vida não é fácil. E ele acaba tendo que disputar a comida com os porcos, tem aquela história toda, mas ele acaba voltando para a casa do pai quando ele se lembra da casa do pai. E o William Blake ele tem uma característica assim que o distingue de outros artistas, né? É que ele trabalhou muito a imaginação. Ele dizia que a imaginação é a maior ferramenta que o ser humano tem para conseguir restabelecer o contato com o divino, ou seja, para ele poder voltar à casa do pai, na linguagem do filho pródigo, né? Então, ele retrata assim duas condições do ser humano. O ser humano antes da queda, vamos dizer assim, referindo agora à imagem bíblica, né, do, de quando Adão e Eva, que viviam, né, numa condição de inocência, naquele mundo do Éden, onde nada lhes faltava, onde tudo era maravilhoso, mas eles viviam assim numa semiconsciência, vamos dizer assim, né? Eles não eram ainda dotados da capacidade de raciocínio que o homem desenvolveu no momento que o fogo divino, né, foi roubado, né, e o homem foi dotado de manas, do princípio pensando, em que ele se reconheceu como um ser independente, como ser autoconsciente. E aí ele passou, ele adentrou o mundo da experiência. Então, William Blake coloca essas duas, inclusive no subtítulo de Canções de Inocência e de Experiência, ele coloca que a inocência e a experiência são as duas modalidades através da qual a alma humana se expressa, que são modalidades, até de certa maneira, contraditórias, né? Mas são também complementares, porque vamos dizer assim, a inocência é aquela condição primeva, aquela condição original que Adão e Eva viviam antes de Eva comer do fruto proibido, né, da maçã, e oferecer para Adão, eles serem expulsos do paraíso e tudo mais. Então, esse adentrar, né, nesse mundo de sofrimento, né, nesse mundo de perda de consciência do divino também, é muito claro na obra do William Blake. E ele procura mostrar não só a perda da inocência e o que acarretou essa perda da inocência, mas ele diz uma coisa muito interessante, para que nós possamos recuperar aquela condição original de pureza, de integração com a natureza, nós temos que abandonar a mente concreta, a mente separatista, a mente autocentrada e buscar a integração com a natureza, ou seja, voltar a ser criança. Isso é uma coisa muito bonita, né? E nós vamos ver daqui a pouco nos versos do William Blake como que ele fala de maneira muito poética sobre essa condição que foi perdida, né, de integração total com a natureza, que era característica daquele estado de Adão e Eva, mas também é característico daquelas pessoas que vivem de uma maneira pura, de uma maneira integrada com a natureza. E ele viveu na época da Revolução Industrial. Foi naquela época em que a população saiu de uma vida campestre, uma vida em que havia certamente um contato muito mais próximo com a natureza, para a vida nas cidades, e surgiram as indústrias, né?
e o trabalho que se tornou um trabalho quase escravo, né? Um trabalho impiedoso, onde havia muito sofrimento por parte dos trabalhadores e houve, então, assim, uma perda daquela liberdade, daquela experiência do horizontes amplos, né? Da vida pastoril que foi perdida em função da vida da cidade, a vida intelectual, a vida de busca de satisfação de desejos e uma vida que houve que trouxe também poluição, que trouxe corrupção, que trouxe uma perda daquele contato com a nossa natureza espiritual. Então, o tempo todo, Blake procura mostrar a importância de nós recuperarmos aquela condição de integração com a natureza, de integração com a vida interior. E ele usa todas essas imagens bíblicas, e ele também usou muito imagens da Divina Comédia. Ele trabalhou muito essa relação do bem e do mal, que estão muito presentes na Divina Comédia, o céu e o inferno de Dante. E ele fez várias pinturas, vários quadros retratando diversos momentos da Divina Comédia. E também ele pintou vários quadros que retratam experiências bíblicas, sempre atreladas a uma experiência interior. Isso que talvez seja grande, o que tornou Blake diferente de outros poetas, que ele sempre procurou trazer a experiência da mitologia, a cosmologia e toda a arte que ele conseguiu desenvolver para uma experiência interna. Então, falando um pouco da vida dele, ele nasceu em 1757, portanto, no século XVIII. Ele tinha outros 3 irmãos, mas ele tinha afinidade muito grande com um deles, que inclusive se tornou depois pintor também, foi uma pessoa muito próxima a ele. Então, esse irmão dele, quando ele teve uma época que ele ficou muito doente e acabou falecendo, mas enquanto ele estava doente, o William Blake teve assim uma dedicação extrema. Ele ficou uma semana praticamente sem dormir, cuidando do irmão, tanto que quando o irmão faleceu, ele ficou 3 dias sem dormir. Ficou 3 dias dormindo sem parar, de tão exausto que ele estava. Mas ele era de uma dedicação muito grande ao irmão. Ele começou a escrever muito cedo poesia. Começou a escrever quando ele tinha 12 anos. E, inclusive, tem obras da primeira fase dele, de 12 a 20 anos, que foram publicadas com o nome de Poetical Sketches, ou seja, esboços poéticos, que já demonstram muito a qualidade poética do William Blake, essa sua tendência, né, de buscar a beleza na natureza e também uma visão muito crítica da sociedade. Ele foi um grande crítico da sociedade industrial que roubou, vamos dizer assim, do ser humano aquele contato que ele tinha direto com a divindade e com a natureza também. Tem alguns quadros dele que mostram as chaminés expelindo fumaça, a, a, a cidade de Londres, onde ele morava, com toda a poluição, a falta de um carinho, né, de um humanismo, né? A cidade se tornou muito impessoal, especialmente o bairro que ele morava, que era o Sorro, né? Havia muito sofrimento, muita pobreza, e ele percebeu tudo isso como sendo o reflexo do tipo de vida que a Revolução Industrial trouxe. E ele, então, criticava muito isso, e nessa obra magna dele, nos Cantos de Inocência e Cantos de Experiência, ele trouxe muito essa vivência dele de Londres. Ele era, lógico, inglês, né? Nasceu em Londres,
o pai dele era de classe média e não era artista, mas ele teve, assim, ele foi muito autodidata. Mas depois ele começou, e ele não tinha dinheiro para entrar numa escola de arte. Mas depois ele conseguiu uma bolsa, conseguiu entrar, e aí cada vez mais ele foi se aprofundando e, e foi tendo um gradual reconhecimento. E ele participava de reuniões com intelectuais para quem ele lia os seus poemas e tentava até vender alguma coisa, né? Ele lia os poemas e ele também era compositor, embora esse seja um lado menos conhecido dele, que não ficou registrado. Ele cantava os poemas dele para os intelectuais, né? E chegou a escrever até uma novela burlesca, Uma Ilha na Lua, em que ele ridicularizava a maneira de ser da sociedade moderna, né, muito voltada para o consumo, para a materialidade, tendo esquecido, né, a sua natureza mais profunda. Então, vamos entrar agora, eu vou começar a falar um pouquinho então da obra magna dele, são as canções de inocência e de experiência. Essa aqui é a imagem do William Blake, uma pessoa de uma personalidade muito marcante e certamente ele causava um grande impacto pela sua presença, pela sua poesia. Pena que naquela época a divulgação da arte era muito precária, né? Especialmente a arte dele, que era uma arte toda colorida, toda cheia assim, de uma sofisticação muito grande. Então, aqui nós temos a capa do livro, Canções de Inocência e de Experiência. Você vê que interessante é aqui essa imagem que eu tenho, ela. Deixa eu ver se eu tenho ela mais. Não, não está aqui. Mas aqui nessa primeira imagem, a gente já vê como que ele desenhava os seus livros, né? E vocês podem ver nessa imagem que é a imagem, vamos dizer assim, capa do livro, né? Embaixo você tem dois seres que são Adão e Eva no momento que são expulsos do paraíso, né? Eles, aquela história que eles perderam a sua inocência e passaram a usar as folhas, né? Pedaços de vegetais para esconder as suas genitálias. E essas labaredas que aparecem desenhadas na capa do livro têm a ver com as agruras, com as dificuldades que são características daquele que embarcou, que adentrou o mundo da experiência. E na nossa experiência do dia a dia, assim, na experiência de cada um, essa entrada no mundo da experiência corresponde à puberdade. Vê que a criança ela é muito inocente, ela não vê malícia nas coisas. Então, do ponto de vista psicológico, né, essa transição da inocência para a experiência é quando o jovem começa a ter contato com a sexualidade e começa a perceber o mundo com outros olhos e começa a sentir as dificuldades que a vida lhe traz. Ele vai ter que trabalhar para conseguir o seu sustento, vai perceber o quão difícil é a vida, quantos sofrimentos existem. Então, vem a doença, vem o envelhecimento e depois a morte. Isso, então, tem muito a ver também com a mensagem do Buda, né, que vivia naquela condição de inocência, mas ele não se satisfaz naquele castelo do pai, onde tudo lhe era fornecido de mão beijada, e sai para o mundo para experimentar o mundo e sentir a dor, o sofrimento, a doença, o envelhecimento e a morte. Então, aqui você tem exatamente essa percepção de Blake, né, com as labaredas envolvendo o título do livro. E não sei se vocês podem notar, aqui existe um pássaro
logo embaixo de songs, né, de canções, tem um pássaro voando, que é o pássaro da inocência que está se afastando de Adão e Eva nesse momento que eles são expulsos do paraíso. Então, vocês veem que interessante, né? Essa perda da inocência é também a perda de um mundo em que não existia sofrimento, existia um contato direto com a divindade. Então, o fogo consome, o fogo que traz sofrimento, que queima, acaba sendo uma característica dessa transição. Então, o livro começa com as canções da inocência. Essa é a capa da primeira parte, né? Inclusive essas canções de inocência foram escritas bem antes das canções da experiência, porque a tônica do William Blake era muito mais, ele está muito mais voltado para esse mundo da inocência e muitos anos depois é que ele escreveu as canções da experiência, quando ele passou a ter um contato mais próximo com esse mundo de corrupção, de violência, de guerras, que caracterizavam a vida industrial e também a exploração do homem pelo homem, que havia muito nas fábricas e na vida daquela sociedade industrial. Então, nesse livro, Canções da Inocência, o foco é justamente essa. Não é que ele não mencione a experiência, mas a experiência está no fundo, vamos dizer assim. A inocência é que é o foco. Então, vocês vejam aqui uma mãe lendo história para as filhas, né? Isso é bem característico, né, da época da inocência, que a mãe conta as histórias e as crianças viajam naquelas histórias. E aqui você tem, nesse pedaço aqui, você tem, não dá para ver muito bem, mas é o poeta que está encostado no i da inocência e está com um chapéu, inclusive, um chapéu típico daquela época, reclinado na inocência, né? Ele se colocando como parte da pintura também. E aqui vocês veem, dentro desse campo da inocência, né? Tudo é cores, você tem uma série de vegetais que estão se entrelaçando, mas, ao mesmo tempo, você tem uma árvore aqui, essa árvore que está próximo da mãe, né? Que é uma árvore que já está velha. Então, isso, de certa maneira, coloca que a inocência não é para sempre, que a inocência um dia vai acabar, assim como a árvore um dia vai ficar velha. No frontispício do canto de inocência, você tem essa introdução. E nessa introdução você tem essa imagem muito bonita, né, do pastor que está tocando, não é bem uma flauta, né, é como se fosse em inglês eles chamam de pipe, né, uma cornetinha daquelas que são rústicas, campestres, né? Então vamos lá, essa é a tradução que eu fiz, né? A maior parte das traduções são minhas, direto do inglês. Tocando minha flauta pelos vales selvagens, tocando canções de exultante alegria, numa nuvem vi uma criança. E ela, rindo, me disse: toque uma canção sobre um cordeiro. Olha a criança em cima, aqui na nuvem, né? Representada, né? Então toquei minha flauta com grande alegria. Flautista, toque essa canção novamente. Então toquei, e ela chorou ao escutá-la. E ela falou: deixe sua feliz flauta, cante suas canções de felicidade e de alegria. Então cantei novamente a mesma canção, enquanto ela chorava de alegria ao ouvi-la. Flautista, senta-te e escreva num livro de forma que todos possam ler. Assim,
ele desapareceu de vista e eu arranquei um bambu oco e fiz uma caneta rústica e manchei a clareza das águas e escrevi minhas canções alegres para que todas as crianças possam exultar ao ouvi-las. Você vê que a leveza, né, dessa poesia do William Blake, né? E essa, você vê que ele está, o pastor, né? Você vê as ovelhas atrás dele, e ele vestido de maneira muito simples, né? E a criança aparece numa nuvem, né? É interessante que o William Blake ele tinha muitas visões. Ele estava sempre em contato com esse mundo onírico, né? E mesmo no estado de vigília, volta e meia, ele tinha visões de anjos, desde pequeno que ele tinha essas visões. Inclusive, o pai dele, ele achava que ele estava delirando, que essas visões eram uma criação dele, que não tinham nada a ver. Mas quando o pai percebeu que essas visões eram repetitivas e que faziam sentido, ele entendeu que ele era um visionário mesmo, William Blake, e aí até estimulou que ele desenvolvesse a sua arte, né? Então, você vê que a arte do William Blake tem sempre essas visões, essas condições em que surge um ser, surgem crianças, surgem anjos, né? Tem várias pinturas dele com anjos que aparecem e que são fonte de inspiração. E você vê a beleza dessa poesia, né? Que a criança, que representa talvez, de certa maneira, um anjo ou uma criatura da inocência, né? E também a sua natureza inocente dentro dele, dentro do seu coração, pede para ele tocar, para ele primeiro tocar e depois expressar aquilo que ele tinha cantado, que era a sua poesia, de uma forma que pudesse chegar a outras crianças, sejam outras pessoas que tivessem a pureza de uma criança. E essas crianças exultariam ao ouvir, assim como aquela criança ficou muito tocada e até chorou ao escutar tanto a música quanto a poesia, né? Você vê, então, a relação entre a arte, a música e a poesia muito presente no William Blake. E o nome é O Pastor, né? E vocês veem aqui na imagem do pastor toda a beleza, né? E aquilo que eu falei, né? O livro ele é desenhado, né? Ele é manuscrito e sempre para cada poesia existe um contexto, um desenho que representa aquilo que está sendo expresso na poesia. Então aí nós temos o nome da poesia O Pastor, nós temos o pastor com as ovelhas, né? E tem toda a natureza em volta, né? Toda a beleza, um pássaro que está ascendendo, voando. Então, é tudo muito conectado, muito belo, né? E é uma verdadeira canção mesmo que está sendo expressa. Como é doce a tarefa do pastor. Do alvorecer ao entardecer, ele vaga, ele segue suas ovelhas o dia todo. E sua língua é cheia de devoção, porque ele escuta a inocente chamada do carneiro e a resposta terna da ovelha. Ele permanece atento enquanto elas estão em paz, porque elas sabem quando o pastor não está. Interessante, né? As ovelhas sabem quando o pastor não está atento. Você vê que essa integração entre a ovelha e o pastor. A ovelha, ela sente o pastor, assim como ele também sempre está atento para elas e está integrado a ela, as ovelhas, integrado à natureza, ao diálogo entre o carneiro e a ovelha. Então, tudo isso aí é bem característico dessa visão pastoril, essa visão inocente do William Blake. Aí vocês vão ver que existe uma relação do cordeiro com o cordeiro, que é um símbolo cristão, né? O cordeiro de Deus.
Pequeno cordeiro, quem te criou? Sabes quem te criou? Deu-te vida e alimentou? Que ao longo das correntes e sobre os pastos deu-te um agasalho delicioso, agasalho macio, peludo e brilhante. Deu-te uma voz tão suave, fazendo todos os vales regozijarem-se. Pequeno cordeiro, quem te criou? Sabes quem te criou? Pequeno cordeiro, eu te direi. Pequeno cordeiro, eu te direi. Ele é conhecido pelo teu nome, porque ele se chama Cordeiro. Ele é gentil, ele é suave. Tornou-se uma pequena criança. Eu, uma criança, e tu, um cordeiro, somos chamados por seu nome. Pequeno cordeiro, Deus te abençoe. Pequeno cordeiro, Deus te abençoe. Você vê que interessante, né? Que nessa poesia que está tão lindamente retratada aqui ao lado, né, do, do pasteiro, do pastor, junto com os cordeirinhos, né? Aliás, a criança junto com os cordeirinhos, né? Você tem uma casa e você tem ah, as árvores, assim, uma trepadeira, né? Que se entrelaça em cima, né? Mostrando assim que está tudo integrado, né? É interessante que ele faz a pergunta, Cordeiro, quem te criou? E ele mesmo dá a resposta, né? E faz esse paralelo, né? Que tanto ele, criança, como o Cordeiro são expressões do Criador. São o Cordeiro de Deus e a criança que veio ao mundo, né? Que aquela criança que tem muito a ver também com a visão da criança, criança divina, né? Em Fernando Pessoa, né? Em Alberto Caeiro, né? Tem aquela imagem, né, de Jesus quando se tornou criança, né? Aqui também você tem a mesma imagem, né, da criança que, na sua inocência, tem contato com o Cordeiro. E a criança, com toda a sua inocência, assim, o Cordeiro, são expressões, são símbolos da pureza, da elevação espiritual, da divindade encarnada, que se tornou criança. Essa também é uma canção muito bonita, chamada Canção do Riso. E aqui vocês veem do lado, né? Essa canção está sendo realmente cantada. É um grupo que se reuniu para cantar no meio da natureza, no meio das árvores. Você vê aqui, né, representadas as árvores, né? E essa pessoa que está cantando está com um chapéu na mão, está mais ou menos regendo o que está sendo cantado. Então vamos lá, Canção do Riso. Quando os bosques verdes riem com voz de alegria e as correntes corcoveantes fluem sorrindo, quando os prados sorriem com o verde vivo, os gafanhotos riem da cena feliz, quando Maria, Susana e Emília, com suas doces bocas arredondadas, cantam ha-ha-rê, quando os passarinhos pintados sorriem na sombra, onde nossa mesa com cerejos e nozes está posta, venha, viva, seja feliz e junte-se a mim para cantar o doce coral do ha-ha-rê. Eu acho isso tão bonito, né? E tão bem representado, né? A alegria, né? O riso, né? Aquela integração das pessoas que estão rindo, que estão cantando, que estão integrados com a natureza, né? Com aquelas bocas arredondadas, cantando ha-ha-rê, os passarinhos também pintados estão sorrindo, né? Você vê que a natureza está sorrindo junto com ele. Isso que é bonito, né? Ele sente a natureza tão dentro de si
que ele sente que a natureza está sorrindo, que as árvores estão sorrindo, que os pássaros estão sorrindo, né? E a beleza na mesa posta, beleza nas vestes, beleza em tudo que existe aqui. E você vê embaixo, tem os pássaros também que estão adornando, e tem toda essa espécie de vinhedo que está, né, em volta também do texto. O menino perdido. Aqui nós já temos um pouquinho do lado da experiência, do canto da experiência, da canção da experiência. São duas poesias, o menino perdido e o menino que foi encontrado, né? Então, aqui na imagem, você tem um menino que está no meio da floresta e você vê que nessa pintura a floresta adquire um caráter um pouco ameaçador. O menino está com medo na floresta e ele vê uma luz, ele vê uma forma e ele entende que é o pai. Só que, nesse caso, o pai representa o pai divino, não tanto o pai biológico, né? Ou seja, o menino perdido representa o ser humano perdido, buscando a luz, buscando o seu pai, o seu criador, buscando a reunificação com o pai, ou seja, o retorno à casa do pai. Ele está perdido nesse mundo de trevas, nesse mundo ameaçador que caracteriza o mundo separatista, onde você não tem aquela luz divina que serve para te indicar qual é o caminho. Então, a criança aqui, ela está buscando o pai, buscando a luz. Então, vamos ver o que é que diz a poesia. O menino perdido. Pai, pai, onde você está indo? Oh, não ande tão rápido. Fale, pai. Fale, pai, com seu menino, senão eu ficarei perdido. A noite estava escura e o pai lá não estava. A criança estava molhada com o orvalho. O pântano era profundo e a criança chorava. E para longe o vapor fugiu. Esse vapor luminoso, né, que a criança buscava, desapareceu. Então, você vê que essa é a condição do ser humano quando ele está numa busca, né? Então, ele acha que ele está vendo a luz em algum lugar, vai atrás da luz, mas não era bem aquilo, aquela luz desaparece. É como você está vivendo na ilusão, você vê uma miragem, vai atrás daquela miragem e a miragem desaparece, porque não é real. Isso caracteriza a busca de desejo. Você acha que vai encontrar a satisfação, vai encontrar o preenchimento, o significado em alguma coisa que você deseja, até mesmo numa busca religiosa, depois você percebe que não era por aí. Então, aquele vapor, aquela imagem, aquela luz que aparentemente seria o objeto da sua busca, desaparece porque não era real. Era um fogo-fato, era uma visão apenas efêmera. E aí a criança volta ao estado de penumbra, de escuridão da noite, né? Onde o pai não mais tem nenhum traço, ele não mais está presente, né? E a criança, então, ela sofre pela essa ausência do pai, como nós sofremos enquanto nós vivemos separados desse mundo da espiritualidade. Quando nós mergulhamos no mundo da matéria, nós adentramos justamente esse mundo de sofrimento, esse mundo de trevas, onde nós não conseguimos distinguir o falso do verdadeiro. E aí nós nos envolvemos nos pântanos da vida, né, que são muito profundos, e nós choramos, nós sofremos, né, e não conseguimos distinguir a luz das trevas, não conseguimos encontrar a luz. Vocês veem aqui que mesmo a criança estando perdida,
embaixo do texto, você tem a leveza. É como se fosse uma mensagem que nem tudo está perdido. Você tem anjos aqui do lado que estão buscando levar esses seres que estão deitados embaixo, mostrando que existe um caminho para o alto. Então, mesmo quando você está no meio das trevas, existe sempre a esperança, existe sempre a possibilidade de você, com a ajuda dos anjos, você ascender. O menino encontrado. Você vê que as duas coisas estão se complementando, né? O menino perdido no pântano solitário, guiado pela luz errante, começou a chorar. Mas Deus, sempre próximo, apareceu como seu pai, em branco. Aqui, essa é interessante, né? Essa figura aqui representa a divindade que dá a mão para a criança. A criança estava perdida no pântano solitário e aí, de repente, ela encontra essa luz. Ela estava, né, buscando, mas na condição de criança, né, que está chorando, mesmo assim, ela teve a bênção, a compaixão da divindade que se apresentou e se fez presente e a guiou, como sendo o seu pai, o pai que ela estava procurando. Então, isso, de certa maneira, assim, a interpretação espiritual dessa poesia é que, mesmo quando nós estamos levando uma vida perdida, vamos dizer assim, uma vida de ilusões, o Pai está sempre presente. Às vezes nós não conseguimos visualizá-lo, mas ele está lá. E se nós buscarmos né, esse Pai divino, essa luz, ela vai se manifestar como uma luz branca, né, que vai nos levar pela mão até a nossa mãe. E aí continua a poesia. Ele beijou a criança e pela mão a levou e a entregou para sua mãe, que, pálida de tristeza, em lágrimas, pelo vale procurava seu menino. Interessante também essa segunda parte da poesia, né? A divindade, ela pega o menino pela mão e leva até a sua mãe. A sua mãe, o que representa? É também a natureza acolhedora, a mãe divina também que se expressa na natureza, que fica triste quando alguém se perde. Quando alguém se afasta da natureza, é como se tivesse uma pessoa perdida. E é sempre possível para uma pessoa perdida encontrar a luz, né? Encontrar o apoio da divindade e, com isso, ser levado de volta para sua mãe, que está triste pelo seu afastamento, está em lágrimas e estava procurando o seu menino, ou seja, a mãe divina, né, a natureza, ela está sempre buscando receber aqueles que a procuram. Ela fica triste quando alguém se afasta e adentra um mundo longe de si, longe da natureza, longe do seu carinho. Você vê até que interessante, a divindade aqui tem um formato feminino. E o William Blake ele usou muito algumas mitologias, né, que mostram a divindade como sendo andrógena. Essa figura é meio andrógena, mas é mais feminina do que masculina, porque, como nós sabemos, Deus não tem ele não é masculino, embora na mitologia muitas vezes ele apareça como homem, né? Especialmente o Criador. Tem até um quadro do William Blake que eu vou mostrar daqui a pouco, do Criador como uma figura masculina. Mas aqui é uma divindade que é andrógena, porque ela é puro coração,
ela está se doando, ela está se voltando para a criança perdida e levando-a até a mãe. Então, isso é muito bonito, né? Essa natureza do divino como sendo também feminino. Você vê que o William Blake ele foi precursor da sua era, né? Trazendo a importância do feminino na vida de qualquer ser humano. Depois nós temos as canções da experiência, que o William Blake escreveu bem depois das canções de inocência. E ele, depois que ele escreveu as canções da experiência, ele andou fazendo algumas trocas, algumas canções que eram da inocência, ele passou para a experiência e rearrumou, reordenou o livro, né? E aí, só que as canções, embora as canções da inocência tenham sido lançadas independente, as canções da experiência sempre tiveram agregadas às canções da inocência, sempre compuseram um livro único. E aqui você vê a diferença em relação à primeira parte do livro, da inocência. Aqui você tem um casal deitado, representando a morte dos pais, dois jovens que estão chorando, né, de luto pela morte dos pais. Então, isso representa o campo da experiência, né? O campo da mortalidade, contrastando com o campo da imortalidade, que é o campo da inocência, que é o campo daquele que transcendeu a mente separatista, né? E transcendeu também a própria morte. Na hora que você entra no campo da experiência, da separatividade, você se identifica com o corpo. E aí a morte passa a ser um sofrimento. Uma criança nem pensa na morte, porque ela é inocente, a morte para ela não tem nenhuma importância. Mesmo que ela veja alguém morrendo, para ela isso é uma coisa normal. Já a pessoa que está no campo da experiência, ela sofre com a perda dos entes queridos, porque ela está apegada, porque ela acha que a morte é o fim, ou seja, ela se afastou do mundo da experiência. Agora, mesmo no campo da experiência, vocês veem entre canções e experiência, existem um homem e uma mulher, o homem sem roupa e a mulher vestida, que estão buscando um ao outro. Então, é uma imagem quase angelical, mas mostrando que, mesmo no campo da experiência, também existe a doçura, também existe o amor. E aí, o homem e a mulher, através do amor, estão buscando um ao outro, mas ainda dentro do campo da experiência, dentro do campo da separatividade. Tanto que aqui no meio você tem alguns galhos de Hera, e você sabe que a Hera possui espinho, né? aquela trepadeira. E então, aqui tem sempre, no campo da experiência, o relacionamento amoroso é caracterizado pelos espinhos. Né? Quer dizer, o amor não é visto só como gozo, mas também como sofrimento, enquanto a pessoa estiver dentro do campo da experiência. E aí tem a introdução, que agora é diferente, né? A introdução dos cantos, do canto da inocência, era um pastor que fazia, né? Era o canto de um pastor. Já o canto da experiência é a voz do bardo. O bardo que vê o presente, o passado e o futuro. Você vê que diferença que existe. Do pastor, nós migramos para o bardo nesse campo nos cantos da experiência. Então, diz a introdução: ouça a voz do bardo, que vê o presente, o passado e o futuro, cujos ouvidos
escutaram a palavra sagrada, que caminhou entre as árvores antigas, chamando a alma indolente e chorando no orvalho do entardecer, que pode controlar o pó estelar e renovar a luz cadente. E vendo essa primeira parte aqui da poesia, né? O bardo é aquela pessoa experiente, né? Que já conheceu o passado, o presente, o futuro, que conhece a palavra sagrada. Olha que interessante isso, né? Cujos ouvidos escutaram a palavra sagrada. Aí não dá para não pensar no Om, né? Na palavra que é o verbo divino, né? Que é a expressão do divino. Então, o bardo é o sábio que teve acesso a esse verbo, a essa palavra sagrada, e caminhou no meio das árvores antigas, essas árvores antigas que têm a ver com a experiência do sábio, né? Que são árvores que demoraram, às vezes, mais de um século para atingirem a sua maturidade e guardam toda a experiência, né? daqueles tempos em que ela experimentou o seu crescimento. Então, o bardo, ele vê tudo isso, né? Vê a vida como um todo e conhece a palavra sagrada também. Então, ele está chamando a alma indolente, ele procura fazer contato com aquela alma que está perdida também e chora no orvalho do entardecer. Esse entardecer que representa o escurecimento do ambiente em que a alma está habitando. Mas ele pode controlar tanto o pó estelar como pode renovar a luz que está cadente, a luz que está diminuindo. Não é? E aí continua a poesia. Ó terra, retorne. Aqui a terra representa esse ressurgir da vida espiritual. Ó terra, retorne. Erga-se de dentro da grama orvalhada. A noite está acabando e o alvorecer eleva-se da massa adormecida. Não mais se volte para trás, porque voltar-se para o outro lado, quando o chão estrelado e a costa com as suas águas lhe foram dadas até o raiar do dia. Então, você vê o bardo falando para a terra retornar para a sua condição de luz, ou seja, para que a vida possa ser restabelecida na sua plenitude, porque o homem, enquanto ele está nesse estado de ignorância, né, é como ele estivesse vivendo à noite, vivendo antes do sol nascer. Então, essa terra retornar, erguer-se de dentro da grama, representa o nascer da luz que nasce no horizonte e que nasce como se estivesse nascendo de dentro da terra, de dentro da grama orvalhada. E, com isso, a noite vai terminando e chega o alvorecer. E esse alvorecer representa a elevação da massa adormecida. Essa massa adormecida são as pessoas que estão vivendo uma vida inconsciente da sua verdadeira natureza. Eles estão dormindo para a vida espiritual. Eles estão acordados para a vida mundana, mas estão estão dissociados, não estão percebendo a vida maior que a vida espiritual. Mas o bardo está apontando, né, para a existência dessa luz que está chegando. E fala, não se volte para trás. Ele está se dirigindo sempre à alma humana, né? Por que você vai se voltar para o lado oposto da luz, né? Quando já existe o chão estrelado, né? O chão estrelado, de certa maneira, dá uma noção de que existe a luz, né? Mesmo durante a noite. E a costa, com as suas águas,
com as suas águas, né? As águas da vida, né? Que estão na costa, no litoral, lhe foram dados mesmo durante a noite até que chegue o dia. Olha que coisa bonita, né? O bardo falando para a alma que ela tem que sair dessa condição de ignorância, sair dessa condição de separatividade, sair de dentro da escuridão, né? E perceber que a escuridão vai acabar, porque o alvorecer já vai chegar. Mas ele precisa sair, né, dessa massa adormecida, sair de Matrix, né, e entrar no mundo da realidade. Tem os Upanishads que fala: conduz-me das trevas à luz, da morte à imortalidade. E é justamente isso que William Blake está falando, né? A importância de você não se voltar para aquela vida mundana, não ficar preso na vida mundana, não olhar para o outro lado, mas olhar para a luz. Saber que, mesmo na condição da escuridão em que a sua alma está vivendo, num dado momento, a luz voltará. Você está quase chegando no alvorecer. E a alma vai certamente despertar, porque ela é divina por natureza. Vocês veem aqui na figura do lado aqui, você tem um ser humano deitado, né, numa nuvem, uma nuvem que tem a ver com sonhos, né? Você tem o céu estrelado aqui, né? Sempre mostrando que a luz está sempre presente. Então, é uma tentativa de mostrar que o ser humano sempre pode se voltar para a luz, que ele não deve se voltar para trás, ele deve buscar o seu caminho de luz. Mas aquele livro maravilhoso na literatura teosófica, que é Luz no Caminho, né? Nós temos que nos voltar para a luz e não ficar preso naquele mundo fechado, aquele mundo mesquinho, feio, triste, que é o mundo de quem não consegue ver a sua verdadeira natureza divina. Agora vamos ver alguns quadros do William Blake. E você vê que muitos dos quadros têm referência a temas bíblicos, né? E esse aqui, que tem o nome de nos tempos antigos, a gente pode associar aquela frase Fiat Lux, faça-se a luz. Tem a ver, né, com a criação divina. E aí a divindade, né, com todo o seu poder, né, com o seu esplendor, está criando a luz. E isso é algo, para mim, muito belo, né? Para vocês terem ideia, quando eu morava na Inglaterra, que eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, né? Eu tinha um pôster com essa imagem do William Blake na minha sala. E volta e meia eu olhava para ela assim, admirando, né, a beleza do que é a criação divina. Né? Você vê, o mundo por mais que isso aí seja uma criação, uma representação antropomórfica, ela está apontando para uma realidade maior, como todo símbolo aponta para uma realidade maior, da divindade presente na criação, a criação como sendo uma expressão da divindade. E a divindade, de certa forma, sendo o próprio homem. Né? É como se o homem e a divindade não fossem coisas separadas. E ele está dentro de nós. E nós somos o mundo, nós somos a divindade. E essa criação divina é uma criação que ocorre dentro de nós também. Essa luz que se expressa, ela se torna vívida quando nós despertamos para ela. E esse quadro aqui é dos meus prediletos, a escada de Jacó. É uma alegoria bíblica também muito bonita, né? Em que você tem lá no final a imagem da luz, do sol, que representa, né, o caminho, né? Quer dizer, a meta final, que é a luz, que é o sol, que é a divindade, e embaixo
você tem o ser humano sonhando, né? O Jacó sonhando, e ele sonha com essa escada, que essa é uma escada, inclusive, em espiral. É interessante que a espiral ela está muito presente na, em várias pinturas místicas, e em várias pinturas, inclusive, do William Blake, porque a espiral tem a ver com esse movimento cíclico ascendente, que a vida é um ciclo, né? Nós estamos vivendo sempre o ciclo do dias e das noites, o ciclo das estações e os próprios ciclos, né, que a gente possui de criança, maturidade, velhice, são muitos ciclos que nós passamos, né? O ciclo da vida e da morte. Só que após cada ciclo, nós não voltamos para o mesmo local. Essa é a beleza do simbolismo da espiral. Nós voltamos uma oitava acima, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma espiral, você dá uma volta, mas quando você chega no mesmo ponto, você já está mais em cima. Então, essa é a espiral dos místicos. Eu tenho, inclusive, um livro muito bonito que é totalmente dedicado à espiral dos místicos, que nem essa escada de Jacó, em que você tem, né, os anjos subindo e descendo, louvando o divino, mostrando que existe um caminho para a luz, né? E o ser humano, ele está nas trevas. Você vê que onde ele está, você tem as estrelas, porque você tem a noite aqui. Ele está dormindo no campo da noite, que é o campo da experiência ainda. Nós estamos dormindo também. As nossas vidas são vidas que a gente vive no meio das trevas ainda. Tem um trecho do Bhagavad Gita que diz: quando existe luz para o sábio, existe trevas para o homem comum. E quando existe luz para o homem comum, existe trevas para o sábio. Você olha para o quadro, de repente você esquece de você mesmo. Você se eleva para um outro patamar, para outra dimensão de consciência, né? Acho que todos vocês já devem ter tido essa experiência. Um quadro como esse é altamente inspirador, que mostra que o mundo não é só sonho, o mundo não é só essa realidade pequena de dores, de sofrimento. Existe algo muito maior. E depende só de nós nos abrirmos para esse mundo que é fantástico, maravilhoso, né?